Boa tarde a todos. Me chamo Thaís Toasa, sou nutricionista e responsável pelo Grupo da Maturidade Ativa do SESC de Nova Prata. E é com imensa satisfação que o Sistema FEComércio RS os recebe nesta tarde para mais uma live da Semana do Idoso. O dia 1º de outubro foi instituído como o Dia Internacional do Idoso, pela Organização das Nações Unidas, e como Dia Nacional do Idoso em 2006. Esta data foi instituída para conscientizar a todos sobre a importância das mudanças e atitude para com as pessoas idosas, sensibilizar sobre os contínuos desafios que enfrentam e reconhecer as importantes contribuições que estes fazem à nossa sociedade. A Semana do Idoso, organizada pelo SESC-RS, foi proposta com o objetivo de comemorar as conquistas e sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento através de uma programação interdisciplinar, inclusivas e participativas. Nosso convidado de hoje vai nos trazer a live Nutrição com o Coração, como realmente mudar comportamentos. Nutricionista e educador físico, João Motarelli, é professor de Mindful Eating e de pós-graduação, formado em 3 programas internacionais de Mindful Eating, professor treinado de Mindfulness e autocompaixão, pós-graduado em nutrição esportiva e em Mindfulness. É assessor científico do Departamento da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Neste momento que estamos enfrentando tantos desafios, pode ser difícil para muitas pessoas desacelerar e prestar atenção nos próprios sentimentos e necessidades, ou seja, nos conectarmos com nós mesmos. Foi para proporcionar essa experiência que o nutricionista João trará práticas de autocompaixão para realmente mudar comportamentos. Boa tarde, João. Olá, boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui com vocês e poder estar na presença de vocês, né? Thaís, obrigado pela apresentação, né? Toda a equipe do SESC pelo convite. Aí faz a leitura, né, de um currículo, né? E de repente tô aqui, sou eu, essa pessoa aqui que não é esse currículo, né? Então espero que hoje a gente possa se conectar bastante para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre como mudar esses comportamentos, para onde a gente precisa olhar, como a gente precisa olhar e de que forma a gente pode fazer isso juntos, né? Vamos começar falando um pouquinho, então, sobre mudar comportamentos. Eu imagino que para a maior parte de nós aqui, que está aqui, deva ter algum ponto em questão que talvez seja difícil mudar. Pode ser que a gente esteja tentando ser mais ativo fisicamente, pode ser que a gente esteja buscando mudar algo que é repetitivo no nosso dia a dia e que a gente se veja fazendo com frequência. Se a gente falar de nutrição, eu posso imaginar que talvez seja algum alimento que você esteja tentando reduzir ou aumentar, algum comportamento que você se pegue fazendo, né? Quando você vê, já acabou aquele alimento que você está tentando reduzir. Eu vou dar o exemplo do chocolate, né? Eu digo que se eu tiver chocolate perto aqui da minha mesa de trabalho, quando eu vejo só tem embalagem. E aí fica muito difícil, muitas vezes, a gente buscar uma informação, porque as informações vão dizer assim, se você está precisando reduzir o chocolate, reduz o chocolate, certo? Mas como será que a gente faz isso? Como será que, de fato, a gente consegue mudar um comportamento e mudar algo que está desconfortável na nossa vida, né? Para a gente começar essa fala, eu quero só que a gente participe aqui no chat e que vocês possam compartilhar quem aqui já tentou ou está tentando mudar algo na sua vida, de modo geral, e sente que está sendo difícil mudar isso. Que quando se vê, está repetindo esse comportamento. Eu quero a participação de vocês aí do chat. Pode digitar eu, quem sente que está passando por isso. A Andressa já comentou, Andressa, querida, eu. Quem mais aí sente que está tentando mudar algo diariamente e se vê repetindo esse comportamento? A Marla ali comentou também que passa por isso. Quem mais? A Marla Oliveira, a Catarina, a Michele, eu com certeza, né? Eu, muito difícil, muito difícil, muito difícil. Pois é.
como é para vocês agora ver que não é só você que tenta mudar algo na vida e não consegue? A Laídes comentou, é uma luta. Daniele também, Daniele Benetti comentou, eu. Como é para vocês? Perceber que você quer mudar algo na sua vida, que essa mudança vai ser muito benéfica na sua vida, mas você começa a ver que é difícil. Mas como é para você agora perceber que você não é a única pessoa que não consegue mudar, né, um comportamento frequente? Como é para ti saber que tem muitas pessoas também com dificuldade de mudar comportamentos frequentes? Quero que a gente faça esse olhar interno agora. Como é para ti? Ver que você não está sozinho. Na maior parte das vezes, né, a gente, quando tenta mudar um comportamento e a gente não consegue, né, a gente acaba sentindo que só nós, que é uma coisa muito com eu, né? Eu não consigo mudar, as outras pessoas conseguem, né? Talvez eu fique pensando que quando eu tiver tal coisa, né? Quando eu tiver alguma habilidade, algum recurso, seja financeiro, seja emocional, eu vou conseguir mudar esse comportamento, né? E muitas vezes a gente se pega sendo muito duro consigo mesmo, né? Muito duro, né? Eu não consigo mudar, de novo eu tô fazendo isso, de novo eu tô repetindo esse comportamento. A gente acaba sendo muito crítico consigo mesmo, né? E eu vou até ler aqui um comentário da Noeli que comentou: conforta, mas não resolve. Mudar um comportamento leva bastante tempo e bastante perseverança. Mas eu tenho certeza que ser confortável durante o caminho é melhor do que ser desconfortável. Quando a gente fala de mudar comportamento, a gente está falando de um processo. E é importante que a gente também se dê a oportunidade de entender qual é o processo que faz sentido para mim, que eu quero vivenciar nessa mudança, né? E confortável parece ser uma palavra muito boa. É muito bom a gente fazer uma mudança de forma confortável na nossa vida, né? E saber que a gente não está sozinho traz muito conforto. E aqui, né, acho que eu vou ressaltar a importância de a gente estar conectado hoje, né? Em grupo. Saber que a gente não está sozinho. E da gente saber que existem outras pessoas que também têm dificuldades. Isso quer dizer que a não mudança não é uma questão só única e exclusivamente sua. Não é uma questão, uma dificuldade que só você tem. É uma dificuldade de quem está vivo. Se você está vivo, você vai ter dificuldade de mudar e vai continuar tendo. Porque mudar é muito difícil, né, gente? Não é um interruptor que a gente acende e apaga a luz, né? A gente precisa modificar muitas vezes a forma de se relacionar consigo, com as coisas, com as pessoas. A gente precisa se autoconhecer para saber o que faz sentido na nossa vida ou não. Exige muito, né? Mas aqui eu quero entender com vocês o seguinte: quem aqui sente que se culpa quando come esses alimentos? Aqui eu vi, eu gostaria de tirar o pão, eu gostaria de tirar o doce, eu gostaria de reduzir o consumo de alimentos, né, fontes de carboidrato. Como é para ti? Como você se trata quando você se percebe fazendo esse comportamento? Quem aqui sente culpa? Dita eu para mim, eu sinto culpa, só para eu saber. Quem aqui sente culpa? Ou é punitivo consigo mesmo? Puxa, não deveria ter feito isso de novo. Puxa, de novo eu estou fazendo isso. Quem aqui sente que é essa forma, né, de se relacionar diante dessas situações? Dita aí eu para mim também. A Maria comentou eu também. A Catarina também comentou que ela percebe aí a presença da culpa. A Lúcia também, né? Eu sinto muita culpa, né? A Rosa, né? Aqui a gente vê, então, que a culpa, ela é muito presente na nossa vida, né? A Noeli também, a Ivone, né? A culpa é muito presente na nossa vida, né? Aqui é muito importante, em primeiro lugar, né? A gente acaba entendendo que é importante que a gente reconheça, em primeiro lugar,
a forma com que a gente se trata quando a gente se percebe fazendo um comportamento que a gente gostaria de mudar. Aqui talvez a gente esteja, quando a gente fala de nutrição, a gente está muito enraizado em fórmulas, né? Tira o pão, né? Come mais vegetais, legumes, frutas e verduras. Isso é o que a gente sabe que a gente tem que fazer. Mas o como eu faço isso é o que a gente está conversando aqui hoje. Puxa, eu gostaria de comer menos chocolate. Ok, talvez a gente tem que pensar em como fazer isso, né? E aparentemente o como fazer isso é através da culpa, né? Parece que a culpa aí é uma forma da gente lidar, né, com essas coisas que a gente está querendo mudar. Alguém também se percebe nesse movimento, assim, que a culpa é uma forma de identificar aquilo que deveria ser feito diferente? Que a culpa é como se fosse uma forma de tentar não repetir esse comportamento? Alguém sente isso? A Maria Alice comentou: minha dificuldade é desapegar do comportamento de contar calorias. Eu imagino que deva ser difícil, deve ser muito enraizado isso. Mas aqui a pergunta é: como eu me trato quando eu vejo me comportando dessa forma, né? A Lúcia comentou que sim, a Catarina comentou que sim, que a Iselda também, que sente, né? A Eliane colocou: a culpa é uma oportunidade para reflexão. E de fato é. Porque a culpa nos traz discernimento daquilo que eu fiz, daquilo que eu gostaria de fazer, certo? Mas a pergunta é: como que a pessoa, nesse caso você, que está vivenciando a culpa, se sente, né? Como você se sente por estar sendo duro com você mesmo, por estar sendo, às vezes, muito punitivo com você mesmo diante desse comportamento que você está tentando mudar? Né? Como é para você vivenciar a culpa e se sentir culpado por ter repetido esse comportamento? Porque o mais importante aqui, quando a gente fala de mudar comportamento, é justamente entender e vivenciar, olhar para como é a nossa experiência enquanto a gente está mudando o comportamento. Bom, a culpa é uma oportunidade de reflexão, de tipo, olha, talvez não seja exatamente isso que você gostaria de fazer agora, né? E que talvez ela traga esse senso pra gente de que, olha, você poderia ter feito diferente, você poderia ter feito assim, poderia ter feito assado, né? Mas aqui eu já vejo a partilha de vocês, e aí a gente começa talvez a entender se de fato, né, a culpa é o suficiente para nos ajudar a mudança ou se ela nos aprisiona nesse comportamento que a gente quer mudar. Vou ler alguns comentários aqui de vocês que, nossa, estou me sentindo muito conectado com vocês. Muito obrigado pelas partilhas, né? Que aqui vocês trazem: poxa, eu fico triste, a Lúcia comentou, eu fico triste porque eu tento e termino errando novamente, né? A Catarina comentou: desanimado, né? Eu fico me sentindo desanimado, fico me sentindo impotente, né? E aqui a gente, né? A Juju, minha esposa, tá aqui. Beijo, Juju. Ela fala assim: eu também fico mais frustrada, né? A Catarina comentou: ou afunda mais. E de fato, né? Quando a gente tem um comportamento, né? Que a gente vai tá tentando mudar e a gente acaba repetindo esse comportamento, o que se espera automaticamente da nossa cultura, de nós de forma geral, né? É a gente observar a culpa. Puxa, você poderia ter feito diferente, você poderia ter feito assim, você poderia ter feito assado. Ok, poderia. Mas não importa o quanto eu me culpe, não importa o quanto eu me puna, eu não consigo voltar e desfazer o que já está feito, certo? Acho que isso é algo muito importante de a gente entender. Aceitar. Puxa, aconteceu. Eu não gostaria. Eu gostaria que fosse de uma forma diferente. Mas, puxa, aconteceu. Quando a gente olha para isso, a gente começa a perceber e criar um espaço para a gente poder decidir como a gente quer se relacionar com isso. Não importa o quanto o chocolate seja proibido, o pão seja proibido, o quanto você não possa comer esses alimentos. A gente
tem comportamentos, e a maior parte dos nossos comportamentos não são conscientes. A maior parte dos nossos comportamentos são emocionais, né? É como você planejar um dia ao longo do seu dia, né? Então, amanhã eu quero que o meu dia seja assim. Aí, no dia seguinte, você se vê fazendo coisas totalmente distintas. Por quê? Porque muitas vezes, na hora que você se planejou, você não levou em consideração como você se sente e quais são as suas necessidades emocionais também. E a culpa realmente, ela nos afasta disso, porque a culpa fica falando, olha, você errou, você errou, você errou. A gente vai se sentindo impotente, fracassado, frustrado. A gente vai perdendo a motivação de mudar. Então, aqui, a pergunta que eu quero fazer para vocês, e eu quero que a gente reflita juntos é, a culpa, então, está me ajudando a mudar esse comportamento? Ou a culpa está, né, contribuindo para que muitas vezes eu fique aprisionado e não consiga mudar esse comportamento, né? É importante que a gente questione isso. Porque se deixar, o piloto automático, ele vai ficar sempre falando as mesmas coisas. Eu quero muitas vezes reduzir o consumo de chocolate, eu me vejo comendo chocolate, eu me culpo por isso, e isso fica acontecendo e acontecendo, acontecendo, e a gente não muda esse comportamento. Bem, então se eu questionar isso, né? Olha, ok, tem a culpa, mas o que é realmente importante para mim aqui? O que é realmente importante quando eu estou buscando deixar de comer chocolate? Cuidar de mim? Gostaria até que vocês comentassem aqui, né? Quando você está tentando consumir menos um alimento ou mudar um comportamento, o que no fundo você está buscando? É um cuidado em relação com você mesmo? Você está buscando mais saúde? O que você está buscando quando você está tentando mudar esse comportamento? Queria que vocês colocassem aí no chat, talvez em uma frase. O que é realmente importante para você que te faz mudar esse comportamento, que faz você querer mudar esse comportamento? É ter uma melhor alimentação? É ter mais saúde? É cuidar mais do seu corpo, da sua alimentação, de você? É poder sentir que você está sendo mais cuidadoso com a tua alimentação? A Andressa comentou aqui, ela sente que sim, é um cuidado, ela está melhorando a saúde, né? A Rosa comentou, acredito que é isso, que é mais saúde, né? A Eliane comentou, objetivando longevidade com saúde, né? A Michele, cuidado conosco, né? A Clarissa comentou, o medo da glicose subir e não poder comer mais doces, sou uma formiga. Ok, por trás dessa frase existe eu gostaria de conseguir cuidar do meu corpo, né? Por trás dessa frase existe uma intenção, eu gostaria de cuidar do meu corpo. Marli comentou, mais saúde e qualidade de vida. Andressa, cuidar mais de mim, né? Aqui, deixa eu ver aqui, ó, me perdi aqui. A motivação é passageira, satisfação, comer bem parece maior. Vamos com calma, Noeli. Vamos então buscar se conectar mais com a nossa motivação, sem precisar deixar de ter prazer. Porque assim como a satisfação é passageira, a nossa vida também é, né? Nada dura, nem a alegria, nem a tristeza. O importante, novamente, aqui é o movimento de como eu quero viver esses momentos. Como eu quero viver esses momentos. E o que está por trás dessas intenções é mais importante do que o nosso comportamento. A gente vai chegar lá. A Rosane comentou saúde, né? Dieta na pandemia é difícil. Não como gordura e meu colesterol está alto. Então, talvez aí tenha uma intenção por trás, né? De querer se cuidar mais do corpo, né? Então, eu vejo aqui muitas intenções por trás do que vocês estão buscando, né? Intenções e motivações por trás do que vocês estão buscando. Então, qual que é a reflexão agora? Se a gente está buscando cuidar mais de si, quando eu me vejo comendo um chocolate, por mais que eu perceba que talvez eu gostaria de mudar esse comportamento, me culpar é um cuidado comigo mesmo? Ser duro, ser crítico consigo mesmo é uma forma de cuidado consigo mesmo? Pode parecer que sim, como a gente já viu, mas de fato é?
de fato está me ajudando a mudar esse comportamento? E aí fica a pergunta, né, gente? Puxa, mas se eu me culpar, se eu deixar de me culpar, como eu vou fazer para mudar isso? Bem, vamos nos conectar com o que a gente realmente quer. Quando a gente está tentando mudar um comportamento, muitas vezes a gente passa mais tempo olhando para o que a gente não quer do que olhando para o que a gente realmente quer. Ou seja, eu não quero comer chocolate. E a gente fica, eu não posso comer chocolate, tenho que reduzir o consumo de chocolate. Mas a gente não olha para o que a gente quer, que é, eu gostaria de cuidar mais de mim. Eu gostaria de ter mais saúde. Eu gostaria de cuidar mais do meu corpo. Quando eu como um chocolate, por mais que seja um comportamento que eu gostaria de mudar, quando eu estou sendo gentil e amável comigo mesmo diante da minha experiência, oferecendo compreensão para mim, ao invés de ser punitivo comigo, isso me parece uma atitude muito genuína de cuidado. É só a gente colocar as coisas em uma ótica, em uma terceira pessoa. Vou mostrar isso para vocês. Pensa que quem está tentando mudar um comportamento é alguém que você ama muito. E eu gostaria que vocês pensassem agora, se possível, em uma criança que você ama muito, uma criança que você quer muito bem. E ela, de repente, come o chocolate. E talvez ela precise comer menos chocolate. Será que você vai chegar para essa criança e vai falar: a culpa é toda sua, você não pode comer chocolate, você não deveria ter feito isso? Como será que você se aproximaria dessa criança e como você acolheria essa criança diante dessa situação? Podem dar exemplos aqui no chat que eu quero ouvir vocês. Pensa que é uma criança tentando mudar isso que você está tentando mudar. Mudar, melhorar o seu colesterol, melhorar a sua glicemia, melhorar a sua alimentação, cuidar mais da sua saúde. É uma criança tentando fazer isso. E aí ela está tentando mudar esses comportamentos e aí, de repente, ela se vê fazendo esse comportamento. Seja comendo um chocolate, por exemplo. Que forma você chegaria para essa criança e acolheria ela diante dessa falha, desse erro? Posso ouvir? Eu queria ouvir a frase de vocês. Talvez o que você diria para essa criança. Talvez se não tiver uma frase, eu quero que você imagine como você se aproximaria dessa criança. Qual é o gesto que você usaria? Qual é o tom de voz que você usaria? Né? A Eliane colocou assim, que legal essa tua colocação. É olhar-se com carinho. A Eliane já fez o movimento, né? Da mesma forma que a gente olha para uma criança diante de um erro, diante de uma falha, a gente pode olhar para a gente mesmo. Mas a gente insiste em ser muito duro com a gente mesmo, né? A Nery comentou, se amar cuidando da nossa saúde, muita paciência e amor para ter qualidade de vida. Paciência e amor. Se a gente não for paciente e amável com a gente mesmo, é muito mais capaz que a gente passe a vida inteira se culpando e repetindo um comportamento, ao invés de realmente conseguir mudar esse comportamento, né? A Lúcia comentou, com carinho tentaria conversar. Pois é, gente. Tentar explicar com palavras e paciência, com certeza. Eu ia colocar no colo e com muito amor iria conversar. Nossa, gente, é isso, colocar no colo, né? Buscaria o melhor tom de voz, calma, a Andressa comentando, e colocaria para a mesma a vantagem e a desvantagem do alimento, né? A Maria Alice comentou, um tom de voz calmo, eu sei que você está tentando mudar e não precisa deixar de comer, apenas aprecie e sinta o sabor devagar para durar mais. Nossa, que gesto gentil e amável, não? A Francisca, eu digo que faz mal para a saúde, estraga os dentinhos que são bonitinhos com tudo certinho. Eu imagino que é uma atitude muito compassiva a sua, Francisca, mas eu imagino que o tom de voz seja carinhoso, né? Com todo carinho, né? Eu imagino que seja carinhoso. Então aqui, veja que independente da idade que a gente tenha, existe uma criança interna que precisa do nosso cuidado, que precisa ser pega no colo. E muitas vezes a gente não se pega no colo. A gente não se dá colo. A gente não se dá esse amor. A gente não se dá essa gentileza, essa amorosidade. E esse é o ponto aqui em questão. Mudar um comportamento é um processo. A gente não está pensando aqui em como vai ser o resultado desse processo.
O resultado é uma intenção. Eu gostaria de comer menos isso, eu gostaria de comer mais isso, eu gostaria de fazer mais atividade física. Essa é a minha intenção. Mas como é a caminhada no processo? Puxa, a caminhada é essa. É se pegar no colo. É se oferecer amor e paciência e gentileza. Então, quando a gente se oferece essa oportunidade de, diante da nossa falha, diante da nossa insuficiência de mudar algo, dessa sensação de fracasso, sensação de sentir para baixo, desmotivado, quando a gente se pega no colo, a gente está se oferecendo o amor que a gente precisa naquele momento, que é o que nos vai trazer de fato uma mudança. Por quê? Porque a culpa, essa punição, essa forma dura, faz com que a gente só fique apontando para os nossos erros, para aquilo que a gente não quer. Eu não gostaria que isso estivesse acontecendo, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. Quando a gente olha para isso com paciência, com amor, e a gente se oferece compreensão, a gente troca a culpa pela responsabilidade. E isso é uma grande mudança na nossa forma de se comportar e se relacionar. Por quê? Porque aqui, quando a gente troca culpa por responsabilidade, a gente olha para os nossos comportamentos e reflete. Veja, eu comi chocolate. E como eu posso cuidar de mim para que eu possa, daqui para frente, ter um comportamento diferente? Isso vem da responsabilidade. Em você ser responsável pelo seu próprio cuidado. Quando a gente fica muito punitivo, a gente fica muito no lugar de culpa. Quando a gente é mais gentil e amável, a gente busca responsabilidade. Veja, uma criança que está tentando mudar um comportamento, como a gente faz para que ela seja mais responsável por esse comportamento? Quando a gente convida ela para olhar para o próprio movimento que está acontecendo, em talvez comer desatento, em ter o alimento muito disponível, né? Em querer um chocolate com uma recompensa, a gente faz a mesma coisa com a gente. Será que eu devo deixar o chocolate tão disponível na minha mesa de trabalho, eu, João? A minha resposta direta é não, porque eu sei que eu como todo chocolate se ele ficar aqui do meu lado. E se eu quero cuidar mais de mim, é melhor talvez não fazer isso. Talvez o chocolate seja melhor ficar lá no armário. E o que é responsabilidade? A responsabilidade vem aqui da permissão. Então eu vou pegar o comentário da Janaína, querida aluna. Percebi que tive uma relação muito melhor com o meu corpo e saúde quando parei de sentir culpa e fazer dietas restritivas. É um processo diário constante de autocompaixão e muito libertador. E de fato, libertador e permissão são coisas que andam juntos, né? Porque a culpa vem da não permissão. Se a gente sente culpa ao comer, é porque de alguma forma, algum lugar dentro de nós acredita que a gente não pode comer aquele alimento. Mas ainda que tenhamos, né, a necessidade de controlar a glicemia, de controlar o colesterol, de ter uma vida mais ativa, mais longeva, né? A restrição não é o caminho para isso. Por quê? Porque a restrição, como a gente já percebeu, ela não necessariamente faz com que a gente não coma ou não, de fato, mude, né, um comportamento. Por outro lado, permissão e responsabilidade são norteadores da mudança. Eu não posso, eu como e me culpo por isso. Bom, mas você pode comer chocolate. Qualquer pessoa pode comer chocolate. Pode ser o 70, pode ser ao leite, pode ser o branco, pode ser o chocolate que você gosta. Você pode comer chocolate. Se eu posso comer e eu estou me dando a permissão de comer, é a mesma permissão para tudo na vida. Ué, meu salário chegou na conta. Eu posso gastar ele só com chocolate? Posso. Por que não? Mas eu vou fazer isso? Não. Por quê? Porque eu tenho responsabilidade com a minha casa, né? Com talvez meus gastos em saúde, né? Eu tenho os meus outros gastos para manter minha vida. Quando a gente leva
essa permissão para a comida, é a mesma coisa. Eu tenho chocolate, mas eu quero comer? Eu posso comer? E quando a vontade é maior, a gente também tem que olhar que a vontade, ela tá ali para ser sanada. O quanto de chocolate eu preciso para matar essa vontade? Puxa, agora eu vou me oferecer um pedaço desse chocolate. E eu sei que eu posso comer, então eu me ofereço um pedaço agora, e quando eu quiser de novo, ele está aqui. Esse lado da permissão, ele nos possibilita ter responsabilidade. Mas é importante a gente confiar na responsabilidade em nós, porque senão a gente vai sempre terceirizar essa responsabilidade. Eu preciso de um remédio para me controlar. Eu preciso de um papel que me diga quanto comer para que eu possa me controlar. Eu preciso de uma dieta para conseguir dar um jeito em mim. Eu preciso de um profissional para me dar um jeito em mim. Essa é uma terceirização muito grande da nossa responsabilidade. Por quê? Porque se a gente quer mudar um comportamento, a gente tem que aprender a como fazê-lo. E a gente precisa também aprender a ter responsabilidade. E a gente só vai aprender a ter responsabilidade quando a gente se permitir ter responsabilidade. Ó, o chocolate é teu, tá aqui. Eu estou sentindo vontade agora de comer esse chocolate. Ok, você pode comê-lo. Quanto você quer de chocolate para matar a sua necessidade agora? O quanto faz sentido para você agora? Esse chocolate está aí, ele sempre vai estar. Quando você quiser, você pode buscar ele novamente. A questão aqui é de nos tornarmos responsáveis pelo nosso próprio comportamento, mas sem perder de vista as nossas motivações. Uma vez que eu sou responsável pelo chocolate que eu como, de que forma eu quero fazer isso? Punitivo? Sendo duro comigo mesmo? Ou eu quero cuidar de mim? A intenção por trás do comportamento muda tudo. E se a gente precisar, a gente pode colocar uma terceira pessoa no lugar. Uma criança. Alguém que você ama muito. Que esteja passando por essa mesma situação. E a gente vai percebendo que quando a gente se trata da mesma forma que a gente trataria alguém que a gente ama muito, os nossos comportamentos mudam. Passa a deixar de fazer sentido ter esse comportamento punitivo consigo mesmo e ter essa necessidade de controle sobre a comida, porque, veja, eu criei responsabilidade sobre a minha forma de se alimentar. Eu sou responsável pelo meu comportamento. Eu sou responsável por aquilo que eu quero para mim. E, novamente, vou usar o exemplo da criança. A gente se sente muito responsável em cuidar do outro. E essa responsabilidade vem do amor. Porque se a gente odiasse essa pessoa, a gente não ia se sentir responsável por ela, certo? E aí, eu volto a dizer, nós ainda somos uma criança. Tem uma criança interna viva dentro de você. E você é a única responsável por tomar cuidado dessa criança interna que existe dentro de você, né? Quando a gente olha para essa criança interna, a gente sente que a gente pode pegar, né, essa criança no colo e se oferecer amor, ao invés de punir ela. Porque a gente entende que amor traz responsabilidade para as nossas ações. Então agora, deixa eu ler aqui alguns comentários, né, de vocês, para ver o quão vocês estão conectados aqui com a minha fala, né? E eu queria proporcionar aqui para vocês uma experiência, uma prática, uma vivência em compaixão, né? Para que a gente pudesse vivenciar mesmo isso que eu estou falando, para que a gente pudesse trazer um pouquinho de gentileza para o nosso dia. Então, quando a gente fala em mudar comportamento, a primeira coisa que nos vem é aquilo que nos falta, né? Aquilo que nos falta. Aquilo que eu ainda preciso, né? Então, aqui, eu queria convidar a gente a trazer um olhar para aquilo que a gente já tem. Para que a gente pudesse se dar a oportunidade para primeiro reconhecer as nossas forças internas. E porque mudar precisa de motivação. E essa motivação vem do amor. Ela vem da vontade de se cuidar. Veja,
eu quero mudar esse comportamento porque justamente eu me amo e eu quero cuidar de mim. A força do ódio, né? A raiva, aquela punição direcionada a si, ela nos aprisiona no comportamento. Então, eu quero convidar a gente agora a poder ter uma vivência para que a gente possa, né, justamente poder trazer o outro lado da moeda. Quando a gente pensa em mudar em comportamento, a gente pensa aquilo que nos falta. Mas o que é que a gente já tem? O que é que a gente já tem que a gente pode se esbaldar de alegria, de compreensão, né? Que a gente possa nos motivar todos os dias, que vale a pena viver, sabe? A gente refletir um pouquinho dos motivos que vale a pena a gente acordar todas as manhãs. Eu queria que a gente tivesse a oportunidade agora de vivenciar um pouquinho isso. Então eu vou conduzir vocês em uma experiência e como eu não vejo vocês, eu vou ir convidando vocês a fazer alguns movimentos. A Thaís, se ela quiser entrar aqui comigo para a gente fazer juntos essa prática, acho que vai ser muito legal para a gente vivenciar. Thaís, vamos comigo? Com certeza. Então agora eu vou pedir para vocês deixarem as duas mãos à frente assim, ó, tá? E que vocês fechem a mão de vocês com a mão à frente aí. Thaís, se você puder ir conduzindo aí também, Thaís, mãozinha à frente, tá? Parece que a gente vai lutar, né? Mas não. Ah, a Michelle vai vir com a gente, que delícia. Legal. João, não me aguentei. Eu estava nos bastidores e eu pedi para Carla, me coloca, porque eu quero estar junto com o João nessa prática e com a Thaís. Que delícia, essa é uma prática deliciosa, a gente vai fazer juntos, vai trazer uma energia maravilhosa aqui. E a Catarina já tá pegando o sentido aqui. A fala do João está desviando para o meu interior para ser mais generosa e complacente comigo. A missão cumprida. É isso, que a gente possa ser amável. Essa é uma prática, a gente vai ficar com as mãos fechadas. E eu vou convidar vocês, eu já vou começar convidando vocês a fechar os olhos. E para quem quiser e precisar, pode deixar os olhos entreabertos ou os olhos até abertos, tá? Mas essa é uma prática deliciosa para a gente fazer de olhos fechados, quem puder. E agora, eu vou convidar vocês, a gente tem aí 10 dedinhos, né? A cada vez que você levantar um dedo, você levantar um dedo para cada coisa que você quer reconhecer positiva na sua vida hoje. E quando você reconhecer, se dê um instante, uns segundos, para somente saborear esse agradecimento. Então vamos sentir e saborear. Então vou pedir para vocês irem começando e para cada coisa que você agradecer e saborear, você vai levantando um dedinho da sua mão até a gente chegar nos nossos 10 dedinhos. Então Thaís, a Michelle pode ir começando, conduzindo o movimento para a gente ir pegando o ritmo aí. Cada dedinho traz algo que você queira reconhecer. E se dê um instante para cada dedinho para simplesmente saborear isso que você quer reconhecer na sua vida hoje. Algo positivo, algo que vale a pena dar o seu reconhecimento. Até chegar nos 10 dedinhos das duas mãos. E aí, conforme você vai finalizando no seu tempo, no seu ritmo, pega essas duas mãos e traz para o centro do seu peito, traz para o seu coração. Traz lá para o seu coração. E se permita somente estar com essas 10 coisas que veio na sua experiência agora. Apenas saboreando elas na sua vida. E pouco a pouco, caso você esteja de olhos fechados, a gente pode ir voltando a abrir os olhos, tomando contato com a sala. Michelle, quero te ouvir. Como foi a tua experiência? Gente, foi assim, o sentimento, se fosse resumir em uma palavra, João, seria gratidão.
né? Porque com toda a tua fala, assim, o que eu percebi, assim, a gente vai puxando pra gente as necessidades, né? Eu percebi que a gente tá sem tempo de se escutar. Então, quando tu promove qualquer tipo, né, de intencionalidade que tu consiga parar e te escutar, isso nos gera um sentimento de gratidão e foi isso que me veio, assim, no sentido de eu poder pensar, justamente parar e pensar sobre mim. Então, independente da... Eu sei que a comida, né, o alimento, ele está em todas as relações, mas tu estar aqui falando de alimentação, de nutrição, é nutrir a alma. E eu me arrepiei agora quando eu falei, porque eu nutri a minha alma nesse momento. Gratidão. Ah, Michele, obrigado pela sua partilha. E é exatamente esse é o ponto, a gente poder entender que a gente se nutre das nossas ações, dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. E que a culpa muitas vezes ofusca essa oportunidade da gente se nutrir com o que a gente realmente precisa, né? Thaís, e você? Como foi essa experiência? Deixa eu te ouvir um pouquinho também. Foi ótimo também, João. Eu acho que essa questão de trabalhar com paixão, né, da gente ser gentil, né, com a gente mesmo, como tu deu o exemplo da criança, né, é a gente se tratar da mesma forma que a gente trataria alguém. Então, foi uma experiência muito importante, muito válida. Legal, Thaís. E alguma coisa no seu corpo? Vê alguma sensação no seu corpo dessa Uma experiência? sensação muito boa, assim. Muito bom, Thaís. Obrigado por você partilhar com a gente. Essa é uma experiência, eu convido vocês até partilharem, vendo que vocês estão sentindo muita gratidão. E eu gostaria de vocês também compartilharem se vocês sentiram alguma coisa no corpo de vocês, alguma sensação no corpo de vocês, se houve alguma experiência corporal. Vai lá, Michele. Olha só, eu sou toda emoção, né? Então, na verdade, quando iniciou ali, fechou as mãozinhas, assim, eu senti aquele alívio de tensão, sabe? Então, assim, o meu corpo, ele deu uma relaxada, porque eu nutri uma atenção sobre para mim. E isso tem um significado, João, que eu estou um pouco chocada, assim, né, do quanto isso está fazendo falta hoje em dia, quando sendo a nossa relação com a comida ou a nossa relação conosco, né? Então, a gente está conectada com a gente mesmo, está fazendo falta no mundo, está fazendo falta nesse contexto agora de retorno, digamos, né, para a vida. Então a gente se sente até, eu fico chocada no sentido da percepção comigo mesma, né? Porque a gente se perde nesse caminho, né? Então foi isso que o meu corpo sentiu, um alívio. E esse alívio ele tá atrelado a essa sensação de gratidão comigo mesma. Isso, Michele, muito legal ouvir a sua experiência, porque aqui o objetivo, quando a gente quer mudar um comportamento, é a gente perceber que a gente pode ser a nossa própria fonte de motivação e nutrição. E aqui a gente está indo para além da palavra gratidão, né, digitada. A gente está vivenciando a experiência corporal de poder reconhecer as coisas do nosso dia a dia. E, de fato, quando a gente busca um chocolate, talvez a gente não esteja buscando o prazer do chocolate, talvez a gente esteja buscando um conforto físico, emocional. E a gente percebe o quanto nós podemos nos nutrir e sermos a nossa própria fonte, né? Desse acolhimento, de sensações, de emoções, que nos falta. Acho que essa pandemia mostrou o quanto, né? Nos faz falta o contato, estar presente e, de fato, estar presente para nós mesmos diante dessas situações e sensações, né? E aqui eu consigo ler as partilhas de vocês muito, muito lindas. Eu sou do time da Michele, que é só emoções. Eu sou canceriano, então sou só emoções. E a gente tem aqui, né? Sentir o corpo, né, mais leve, sentir o corpo flutuando, né? Uma sensação de leveza, né? Me senti maravilhoso, né? Acabei me sentindo exercitando por completo, né? Muito legal, porque a gente começa a ver o quanto
essa é a experiência da gente se nutrir. Aqui eu vou usar a palavra da Carmen, que eu achei muito bonito, né? A nossa própria fonte de nutrição, a nossa própria força. Quando a gente vê que nós passamos muito tempo buscando aquilo que a gente não tem, e muitas vezes a gente não se dá a oportunidade de reconhecer aquilo que a gente já tem. E aí a gente se esgota. Aí é a hora que a gente joga tudo pro alto. Não dá mais. Não dá mais, quer saber, eu não vou ficar do jeito que eu tô, vou continuar comendo chocolate, pão, que seja o que for, porque não dá mais, é muito pra mim. E é muito pra gente, né? Tudo que a gente tá vivendo, né, nos últimos anos, é muito. Então, se a gente pudesse escolher entre comer ou não chocolate, talvez a gente pudesse colocar nessa conta. Eu gostaria de comer ou não chocolate amando a mim mesmo, né? Independente se eu vou ou não comer chocolate. É o processo. É como eu gostaria de vivenciar esse processo de mudança. E é por isso que a gente chega, né, nesse nutrindo, né, o coração. Ô, João, posso? Claro, vamos Não, lá. na verdade, isso que tu traz, assim, eu até anotei, assim, porque era uma pergunta que depois eu ia pedir para a Thaís fazer, eu ia fazer. Hoje eu acho que tá tudo muito latente, assim, né? Eu acho que a pandemia, ela nos trouxe, assim, muitas reflexões, mas também um grau de exigência com a gente mesmo, que assim, a gente não se permite errar, a gente não se permite o chocolate, a gente já gera um nível de culpa, é tudo extremo, né? Eu acho que a nossa vida, ela tá muito pautada por extremos. E na tua opinião, né? Não sei se eu já posso fazer uma pergunta, assim, Sim, mas já por favor. aproveitando, né? Não, Mas, tipo assim, na tua opinião, assim, o que é norteador, além, né, de toda essa questão da atenção plena que tu vem nos nutrindo desde que iniciou a nossa live de hoje, assim, mas o que tu considera, assim, um equilíbrio, né, para esses extremos, né? É o extremo do chocolate e é o extremo de não comer, mas a gente sabe que nenhum é bom, né? Então, eu sei que não tem um segredo, né? Mas o que tu traria para nós, assim, como uma oportunidade de melhoria para a nossa vida? Com certeza. Eu acho que se a gente olhar para isso, Michele, a sua pergunta é muito interessante, porque a gente passa a observar, na verdade, que exageros, né, e esses extremos da restrição, eles acabam acontecendo em vários lugares da nossa vida, assim, né? Em algumas coisas a gente é super permissivo, outras a gente é super restritivo. Talvez o ponto em relação ao chocolate, né, usando o exemplo de chocolate, que eu tô falando de chocolate a live inteira, né, seja como eu me sinto em relação a ele. Se eu sinto que o comer chocolate, ou as situações que envolvam chocolate, vou usar chocolate como metáfora, que a gente pode usar para pão, açúcar, outros alimentos que eu gostaria de modificar o consumo, como eu me sinto em relação a ele, né? Eu me sinto sempre tentando que ser punitivo para que eu tente não comer este alimento, ou eu sinto que eu tomo decisões tranquilas do tipo, tem chocolate, eu posso decidir quando começar e quando parar de comer, né? Se eu consigo, né, que é o que a gente chama, que eu vim trazendo até aqui de responsabilidade, né, ter essa responsabilidade comigo. O que é responsabilidade comigo? Olha, por enquanto, eu sinto que eu tenho perdido o controle em relação ao chocolate. Tá tudo bem. Essa é uma experiência humana, isso é comum, isso... Veja, eu vou falar por mim, eu sou muito do chocolate. Se o chocolate ficar do meu lado, ele vai acabar em um dia e eu não... vai ficar só a embalagem e fazer, cadê o chocolate? O que é responsabilidade comigo aqui? É melhor eu não ter chocolate do meu lado aqui, por enquanto, sabe? Onde que é o meio termo? Eu saber que quando eu quiser um chocolate, eu vou lá e me satisfaço de uma porção desse chocolate. No meu caso, João, eu vou falar do café, tá? Por que eu vou falar do café? Porque eu falo que eu não sou nem sensível à cafeína, eu falo que eu tenho alergia. Porque se eu tomo café de manhã, eu já tenho piora do sono à noite. Né? As pessoas falam assim, não, mas come, eu tomo café e vou dormir. Não, eu acredito. Mas é que comigo isso não acontece. Tem muitas pessoas que são sensíveis à cafeína. Então, o que acontece? O que é um consumo? O que seria uma responsabilidade para a gente achar esse meio termo? Eu posso tomar um cafezinho de manhã e isso não vai atrapalhar o meu sono. Eu gosto de café? Amo café.
Mas, se eu tiver vontade de tomar café à tarde e tomar, eu posso até tomar. Só que aí o meu sono vai piorar. O que seria o meio termo aqui? Ué, vale a pena piorar o meu sono para tomar um gole de café agora? Então, será que eu deva me colocar numa situação que envolva café? Né? A mesma coisa é para quando a gente precisa fazer ponderações. Puxa, se talvez eu precise comer menos açúcar, como será que eu posso fazer um consumo responsável? Ter um consumo responsável, por mais que eu seja, né, aqui falando como bem nutricionista mesmo, falando um paciente com diabetes, a questão não é não comer açúcar, porque açúcar cabe dentro de uma alimentação de um paciente com diabetes, né? Mas o que me leva a comer excessivamente? Aí a gente começa as responsabilidades. Puxa, eu começo a perceber, que aí vem a questão da conexão que você trouxe, né, Michele, que eu achei super importante, que eu começo a perceber que quando eu estou estressado, quando eu estou ansioso, quando eu estou me sentindo entediado ou sozinho, eu busco chocolate. O que é responsabilidade? Não é botar a culpa no chocolate, o problema é o chocolate que engorda. É falar, puxa, talvez eu esteja precisando de algo que não esteja me oferecendo. Primeiro eu preciso reconhecer isso. E a responsabilidade vem, como que eu faço para me oferecer isso? Bom, se eu estou entediado, talvez procurando algo a fazer. Se eu estou me sentindo sozinho, procurando uma companhia, né? E a gente passa, então, a ter um consumo mais responsável daquele determinado alimento, né? Então, a responsabilidade por si ela é muito ampla e exige uma conexão interna muito grande para que a gente consiga entender o consumo responsável. Nesse caso do chocolate, o quanto de chocolate é suficiente para que você possa manter a tua qualidade de vida que você tem hoje, né? É uma porção por dia? Se eu falar dos estudos, a gente pode comer chocolate todo dia. Não, tipo, eu tô falando de chocolate. Assim como o vinho, né, João? Assim como vinho, assim como café. Ótimo pro coração, gente. É ótimo pro coração. Café filtrado. A gente tem estudos com café brasileiro. Você tem que tomar cafezinho filtrado, é bom pro coração, né? Então, quantos comportamentos a gente não tem diariamente que são benéficos à nossa saúde que muitas vezes a gente condena? E a responsabilidade é também pedir ajuda. Do tipo, não dou conta. Não dou conta, preciso de um profissional. Putz, não tô dando conta. Isso que eu tô vivenciando é demais para mim. Deixa eu procurar um suporte, um amigo, um suporte profissional, um terapeuta, né, se tiver oportunidade. Exercício, né? Pedir ajuda é muito responsável, porque a gente não dá conta de tudo. Nunca vai dar. Não tem como. E eu ainda aqui me coloco ainda, né, como homem, a gente tem as mulheres muito mais sobrecarregadas, né? Com filhos, com educação, com tantas coisas além, né? A gente não dá conta. A gente tem que saber pedir ajuda, né? E isso faz parte dessa responsabilidade. Então, não sei se eu cheguei no meio termo aí, Michele. Espero ter chegado. Eu acho que sim. E eu queria emendar, porque a Thaís está louca para fazer uma pergunta e eu não estou deixando, tá entendendo? Ela tá me fulminar com os olhinhos ali. João, e complementando isso que tu tá trazendo, assim, a gente pode dizer que o autoconhecimento é um dos segredos para que a gente consiga ter essa relação, essa responsabilização, essa bondade amorosa com a gente e com o nosso corpo. A gente pode dizer isso, assim, que quanto mais a gente se autoconhece, melhor, porque assim, ó, eu te sinto tão acolhedor, né? Então eu acho que essa coisa do acolhimento e da bondade com a gente mesmo, e isso está relacionado com o autoconhecimento. Sim? Sim, total, porque talvez aqui para nós, né, a gente teria que fazer um olhar muito para nós como humanidade ao longo desses últimos milhares de anos, e a gente vai ver que nós somos seres sociais e que por sermos seres sociais, ou seja, nós vivemos em comunidade, é muito, talvez quase impossível para um ser humano hoje viver isolado, né, no meio do nada. A gente é muito... Bom, ontem a gente ficou sem WhatsApp e a gente, né, já entendeu que se caiu a conexão lá do WhatsApp, afeta o mundo inteiro. Caiu o cabo da internet do WhatsApp e afetou o mundo inteiro. Eu nem conheço as pessoas que trabalham no WhatsApp, mas elas afetam a minha vida, porque a gente vive em comunidade, né?
Então, a gente passa a entender que nós somos seres sociais e que o que nos permite a socialização, em primeiro lugar, é o respeito. O respeito não requer que a gente ame um ao outro, né? Porque a gente não precisa gostar para respeitar. Quando a gente faz isso conosco, a gente também pode nos lançar um olhar respeitoso. Nem tudo que eu fiz ao longo da minha vida eu fiz da maneira que eu gostaria. Mas eu não preciso me punir por isso, eu posso me respeitar por isso, né? Então, de fato, o autoconhecimento é uma via para que a gente se torne mais sábio. O que é a sabedoria? Eu, com 31 anos, falando para maturidade. Bem, talvez o que eu, do meu lugar de fala, eu posso dizer que sabedoria seja a ação correta na hora certa, né? Sabedoria não é ter as informações, é saber como usá-las. Bem, eu sei que eu não posso comer chocolate, mas como eu faço para fazer isso? A sabedoria está em entender como direcionar melhor a nossa energia. É só a gente pensar, né? Eu quero passar mais tempo comigo mesmo me punindo ou eu quero passar mais tempo comigo mesmo me amando? Parece um negócio óbvio, né? Tipo, mas não é. A gente tem que praticar, a gente tem. É isso, Michel. Mas a gente tem que praticar. Porque se deixar, é o tempo todo, a gente é bombardeado com você não é bom o suficiente, tem gente melhor que você tem que fazer isso, a gente fica sendo estimulado nessa mente competitiva, comparativa, e a gente não tem a mente cuidadora, que é a mente que olha para si e fala assim, gente, a vida que eu tenho agora, ela merece ser uma vida, nesse momento, agora. É como eu quero viver ela, amorosamente, né? Sabedoria não tem idade, de fato, né, gente? E obrigado por essa colocação, Carmen, porque eu aprendo tanto com as crianças. Nossa, elas são uma fonte de sabedoria enorme, né? Então é isso, eu vejo que, de fato, o autoconhecimento nos convida a uma sabedoria. Thaís, agora eu vou deixar tu perguntar. Agora eu posso falar. João, tu falou muito da questão da compaixão, né, da questão da culpa, né, que eu acho que acima de tudo a gente saber que os problemas e falhas fazem parte da condição humana, né, e de que forma a gente pode estar praticando essa autocompaixão, assim, no nosso dia a dia, né, tu comentou ali um pouquinho da questão de, se eu errei, enfim, né, se permitir, enfim, de que outras formas a gente pode estar praticando a autocompaixão. Isso. A prática da compaixão, né? Na verdade, a gente costuma dizer que é a prática da vida, né? É a forma que a gente vive a nossa vida, é a prática da compaixão. A gente tem práticas, igual a gente fez aqui, de fechar os olhos e saborear o momento. Isso é uma forma da gente trazer mais compaixão para o nosso dia a dia, né? Aqui, talvez a gente possa ver a prática da compaixão como o pensamento correto, que é o pensamento direcionado ao outro e a si, de forma correta. O que é o correto, né? Talvez a gente possa substituir a palavra correta por conexão, né? Qual é a forma com que eu gostaria de direcionar a uma criança que estivesse passando pela mesma situação que eu? Qual é a forma que eu gostaria de direcionar os meus pensamentos a mim mesmo, né? A fala correta. Como é que eu posso ser gentil e amável nas minhas palavras com o outro? Com o outro geralmente é mais fácil, né? Mais natural. Mas e comigo mesmo? Como eu gostaria de dirigir a minha fala, né, para mim mesmo? E a visão correta? O que é a visão correta? Eu posso olhar as coisas de uma forma muito dura e crítica. Mas às vezes quando eu olho para o outro, para os comportamentos do outro, eu sou mais acolhedor. O que seria a visão correta para si? Me olhar dessa forma acolhedora. Me olhar como um ser humano. Me olhar como imperfeito. Tirar esse peso de que a gente tem que o tempo todo conseguir tudo, né? Isso é um peso enorme, o peso da perfeição, que não existe, né? A visão correta. A ação correta. O que é a ação correta? A ação correta é quando a gente adota comportamentos compassivos com o outro, que é muito natural, né? A gente vê alguém, né? Aqui uma explicação, um exemplo até, né? Uma vez eu estava num evento, né? E uma senhorinha se aproximou e foi comprar algumas coisas numa barraquinha, assim, sabe? De água de coco, que tem cocada, essas barraquinhas assim, sabe? Super caseiras, né?
E aí ela começou a tirar um dinheiro amassado ali. Eu falei assim, a senhora se importa que eu pague para você? Né? E aí ela ficou sem reação, assim, ela ficou olhando na minha cara, né? E eu falei assim, não, eu gostaria de se você não se importasse. E ela ficou super agradecida. A pessoa que estava vendendo também não entendeu nada, ficou, né, também super tocada. E aquilo me fez super bem também, né? Só que aqui a gente vê que muitas das nossas ações para o outro, elas são naturalmente prazerosas, né? Mas aqui pra gente, as nossas ações costumam ser muito rígidas e muito duras. Então, a ação correta é um convite também para que os nossos comportamentos também tenham uma intenção. Qual é a intenção que eu tenho por trás desse movimento que eu estou fazendo comigo mesmo e com o outro, né? E a gente pode expandir essa forma, que eu estou usando o termo correto, né? Que é o meio de vida correto, né? O meio de vida que seja compassivo, né? Ou seja, um meio que proporcione, né, a igualdade, um sistema igualitário para todos, que favoreça, né, o benefício de todos. A gente pode ser a compaixão em todos os nossos ângulos, em todas as nossas facetas, né? E aí, de novo, a gente traz essa reflexão da importância da gente estar conectado consigo. E aí, de novo, se a gente fala de conexão, é só ver um programa na televisão, né? Você prefere ficar assistindo meia hora de um programa que só tá falando de coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, ou 30 minutos de coisas que estão trazendo coisas boas para sua vida? Só que a nossa conexão com a gente não desliga, né? É 24 horas. Então a gente tem que estar buscando essa conexão na nossa vida, né? Perfeito, João, muito bom. É realmente assim, a tua fala nos faz refletir, nos deixa reflexivos, assim. Eu até dei um delay, assim, tu terminou a tua fala, eu fiquei... Isso é bom, isso é bom. Isso é bom, Missão cumprida. Porque eu acho que mexe com a gente, eu espero que esteja mexendo com todo mundo que está nos assistindo, com certeza pelos comentários, está todo mundo um pouquinho mexido, né? Da gente ter esse autocuidado conosco, né? Essa responsabilização, essa bondade, né? Essa bondade amorosa com a gente, né? Esse acolhimento, né? Que a gente só não espere do outro, né? Que a gente consiga se auto-acolher, né? E que a gente consiga se perdoar, né? Então, assim, se hoje eu comi o chocolate, ou seja, outra coisa, eu tomei 2 taças de vinho, porque eu adoro vinho, né? Então, que a gente possa praticar o auto-perdão também, né? Então, acho que tudo está relacionado. Então, eu fico muito reflexiva realmente com a tua fala, muito emocionada, porque hoje em dia está cada vez, esses momentos de reflexão, eles estão cada vez mais escassos, porque a gente está sempre correndo atrás de alguma coisa, a gente está sempre tendo que responder por alguma coisa, né? Então, muito obrigada, assim, eu fico muito emocionada com a tua fala e o quanto ela, apesar, né, da tua formação, né, educação física, nutrição, mas o quanto ela fala sobre nós mesmos. Isso. Do olhar para dentro. Então, nossa. É isso, Michele. Ai, que bom. Fico muito feliz com a tua fala, porque a gente vê que 2 coisas aqui, né? Na era da conexão, a gente nunca esteve tão desconectado consigo mesmo, né? E o outro ponto é que essa conexão, né, é humana. E que mesmo que eu esteja aqui em São Paulo falando com vocês, a gente esteja online, o quanto sentir é uma capacidade humana e o quanto nós estamos aqui conectados. Isso é incrível da nossa humanidade, né? Essa possibilidade de, mesmo à distância, a gente poder sentir, a gente poder vivenciar quem realmente somos. Porque tudo é sobre nós, né? A forma que a gente come chocolate, a forma que a gente come ou não outros alimentos, o café. É verdade. E agora eu passo a palavra aí para a Thaís, né? Que vai nós já vamos nos encaminhando, né? João, passa voando o horário, é tão gostoso, né? Já estamos aí nos encaminhando, então, para o encerramento. A Thaís, agora é contigo, Thaís. O que tu tem aí para nós? Então, João,
Gostaria de agradecer também em nome de todos os facilitadores dos grupos da Maturidade Ativa por essa tarde maravilhosa que a gente teve. Realmente foi uma tarde de bastante reflexão, né? E muito importante trabalhar essa questão da autocompaixão, da gente ser gentil com a gente mesmo, né? E convido a todos que continuem, né, prestigiando as atividades da Semana do Idoso. Quem não se inscreveu, então pode se inscrever através do site do Sesc RS, né, www.sesc.rs.com.br/Semana do Idoso. Lá tem toda a programação, então, e já aproveitando também, convidando todo mundo para prestigiar amanhã, através do Facebook e do YouTube, a oficina prática do Bem Viver com a Caroline Mello. Então, agradeço a todos pela participação. Michele, tem algum recadinho? Tem um recadinho, gente. Agora nós vamos encerrar, agradecer, né? A Thaís já fez os agradecimentos aí para o João, já convidou todo mundo para continuar participando da programação da Semana do Idoso, uma programação que ela é para todas as idades, né? Então convida a família para participar, porque essas temáticas são independentes da idade. E também eu estou aqui para fazer um convitezinho, nós vamos encerrar essa live, eu e a Thaís. Já convido o João, e nós vamos, João, a gente está aqui no Rio Grande do Sul com o Festival Digital Palco Giratório do Rio Grande do Sul, onde nós temos uma programação intensa de teatro online. Então, agora às 16 horas, termina a live contigo, João, e a gente já vai para a peça Macbeth e o Reino Sombrio, uma peça de Shakespeare, direcionada para o público infantil, mas, na verdade, uma peça para todas as faixas etárias. Então, eu estou encerrando aqui contigo e fica o convite para ti, João. Eu e a Thaís vamos sair daqui, vamos direto para o YouTube do Sesc para assistir o Festival Palco Giratório. Então, eu convido todo mundo que está aqui nos assistindo que também prestigie o Palco Giratório do Sesc RS. Obrigada, Thaís. Obrigada, João. Não sei se a Thaís tem mais algum recado para nos dar, ou já vamos nos despedir do João e agradecer esse momento maravilhoso. Muito obrigada, tenham todos uma boa tarde, e queria também agradecer em especial o grupo da Maturidade Ativa de Nova Prata, né, que vê as meninas aqui presentes também. Obrigada pela participação. Show. Obrigada, gente. Meu tchau para vocês também, Michele, Thaís e todas as mãos invisíveis aí por trás para fazer que a gente chegue aqui, né? A Carla e toda a equipe, a Fernanda, toda a equipe de marketing do Sesc. Obrigado pelo convite, foi uma honra estar aqui com vocês, me senti muito conectado com vocês. E é o tempo de vocês pegarem a pipoca e ir para o evento cultural, gente. Vamos lá, responsabilidade. Isso aí, gente. O link de acesso, o Sesc vai botar agora nos comentários, é só sair, clicar e já vai direto para a peça teatral. Obrigado mais uma vez, João. Obrigado, Thaís. Obrigado, Sesc RS, a todos os participantes da Maturidade Ativa do Estado do Rio Grande do Sul e a todos os coordenadores de grupo, os facilitadores da Maturidade Ativa também espalhados pelo Rio Grande do Sul. Obrigado, uma boa tarde a todas, todos e todas, e até amanhã. Tchau. Obrigada. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates.